Boa tarde! Estamos ao vivo, diretamente da MZ Arena, aqui em São Paulo. Eu sou Cássio Rufino, sou um dos sócios executivos da MZ, além de CFO e COO da companhia. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais um ano para discutirmos um dos documentos mais importantes no mercado de capitais, que é o formulário de referência. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer o apoio da B3, do IBRE e do Portal Acionistas. O formulário de referência é um documento obrigatório para todas as companhias registradas na Comissão de Valores Mobiliários e estejam elas listadas ou não na B3. E ele deve ser ali enviado anualmente até o final de maio. Então, o time da MZ prepara com exclusividade esse estudo para todos vocês. Hoje, juntos, veremos as principais informações sobre a estrutura societária, estratégias, riscos, governanças da companhia e muitos outros itens. Esse ano tem algo adicional que nós fizemos, porque analisamos 425 empresas com ações negociadas na B3 ou não. E é claro que todas as informações utilizadas no estudo são provenientes de fontes públicas. Eu também quero reforçar que esse evento está sendo transmitido pela plataforma do Zoom e quem quiser já enviar as suas perguntas, pode utilizar o chat, que o time está aqui todo a postos, acompanhando e já fazendo a seleção do Q&A. O nosso objetivo aqui não é apenas apresentar os números, mas debatermos caminhos para melhorar ali a qualidade da comunicação com os investidores e esse papel do formulário de referência como ferramenta de gestão. E é claro, quem ficar até o final vai receber o link do estudo com exclusividade. Por quê? O webinar vai ser dividido em 3 grandes partes. A primeira, eu vou fazer uma apresentação dos dados bem rápido. E no segundo, é o nosso grande painel com os nossos convidados especiais, que já já eu chamo eles aqui, e encerraremos ali com uma sessão de Q&A, tá bom? Vamos lá, vamos para a apresentação dos dados que eu trouxe aqui para vocês. Eu já começo a destacar que 44,9% das companhias analisadas de todo esse universo que eu trouxe para vocês são do novo mercado, que tem ali o segmento com a maior quantidade de obrigações de governança corporativa da B3. Tá? Outra informação legal que o estudo traz, que das 43 auditorias diferentes reportadas, a Price é a auditoria que mais apareceu nos FREs deste ano, em 19,6% dos documentos. 65,6% das companhias também afirmaram adotar práticas de ESG, sendo 93,5% a periodicidade anual, ou seja, a maior parte das companhias divulgam essa informação nesse período anual. E 50,9% das companhias afirmaram que as informações sobre as suas políticas de ESG são auditadas, que é um elemento muito importante, porque lá atrás, no começo, a menor parte dessas informações eram auditadas. Pois bem, outra informação importante do estudo. 92% das empresas que afirmaram adotar práticas ESG relataram considerar os ODS, né, que são os Objetivos para Desenvolvimento Sustentável. E 51% afirmaram seguir as recomendações da TCFD, essa força-tarefa sobre divulgações financeiras relacionadas ao clima. Então, essa é uma outra análise que a gente traz e mostra daqui a pouco a evolução, né, dessas práticas de ESG e logo, logo a gente vai ter aqui a especialista da B3 para falar muito para a gente sobre esses dados. Sobre os riscos,
De acordo com os dados, 79%, praticamente 80% das companhias relataram a existência de riscos associados aos seus administradores, como questões ligadas a decisões estratégicas, conflitos de interesse ou mudanças na composição da equipe da alta administração. Esses riscos refletem a importância de uma governança sólida e de lideranças alinhadas às estratégias de longo prazo da companhia. Afinal, toda companhia tem esse objetivo, maximizar o retorno para os acionistas. Em relação às questões sociais, 80,9% das empresas incluíram riscos relacionados a esse item. E em questão ambiental, 83,7% das empresas identificaram potenciais riscos ambientais no seu formulário de referência. Agora tem uma pergunta que é muito feita pelos nossos clientes, que é referente à divulgação dos guidance, das projeções. E apenas 21,2% das companhias divulgaram projeções, esses guidance, nos seus formulários de referência de 2025. Sendo que os setores de alimentos e bebidas e agricultura, açúcar e álcool foram aqueles com a maior proporção de empresas que divulgaram essas informações nos seus formulários de referência. Aproximadamente 50% um e 41% o outro. E as métricas mais utilizadas para divulgar o guidance foram a receita, com 26%, o CAPEX, com 24,4%, e o EBITDA, sendo ali a terceira projeção mais recorrente na hora dessa divulgação, nesses 21%. Tá? Então, essa é uma outra informação muito relevante, porque é uma pergunta que sempre fazem e é recorrente. Se deve, se não deve. Então, esse foi o número que nós identificamos dentro do formulário de referência. Agora, um outro tema super relevante para o formulário de referência, que é a declaração de gênero da diretoria executiva e do conselho, né, das companhias, onde nós temos 83% de homens em conselhos de administração e 12,8% de mulheres no conselho de administração. E na questão de diretoria, não, vamos lá, gente, muito número, vamos pausar aqui. Eu vou repetir esses números para ficar bem claro. Diretoria executiva, 83,1% de homens e 12,8% de mulheres, diretoria executiva. E na questão do conselho, nós temos 79,3% de homens e 16,4% de mulheres no conselho de administração. O setor de educação foi aquele com maior representatividade de mulheres na diretoria executiva, com 20,5%. Então, essa é uma outra informação. E se a gente analisa todos os dados históricos, esse número permanece praticamente estável. Daqui a pouco a gente vai fazer essas comparações com os estudos anteriores. Sobre a declaração de cor e raça da diretoria executiva e dos conselhos, tanto de diretoria executiva, conselhos fiscais, conselho de administração, a maioria esmagadora se declararam como branco, com 84%, 85%. Tá? Então, esses são outros elementos que vamos discutir aqui também desses pontos. Média de remuneração total do setor de dos setores em 2024. A diretoria executiva foi a que teve ali, dentro do setor de serviços financeiros, a que registrou a maior média de remuneração total, reafirmando ali o protagonismo do setor. No termo de conselho de administração, a maior média que tivemos foi do setor de petróleo, gás e derivados, que liderou ali na questão de remuneração para os seus
conselhos administrativos, refletindo ali a relevância estratégica desse para o mercado. E em termos de conselho fiscal, no âmbito desse tipo de conselho, o setor de papel e celulose se destacou como a de maior média de remuneração em 2024. E no próprio FRE, eles têm que trazer projeções importantes para 2025. E são os mesmos setores que apresentaram as maiores médias, né? Então, não houve mudança em relação aos setores nessa comparação. Nos termos de planos de remuneração baseado em ações, eles estão presentes em 88,7% das empresas avaliadas em 2024. E o setor de aluguel de veículos e máquinas se destacou por ser o único onde todas as companhias adotaram esse tipo de plano. Então, esse foi um pouco desse grande panorama geral. E agora, eu gostaria aqui de chamar os nossos convidados mais do que especiais para a gente conseguir discutir aqui um pouco desses temas. Eu vou pegar aqui a minha colinha agora para conseguir fazer a apresentação devida de cada um deles. Vou chamar aqui no palco, em primeiro lugar, a Jéssica Rossani. Eu não sei nem se eu falei certo. Jéssica, me perdoa, que é gerente de sustentabilidade da B3 e lidera as frentes de sustentabilidade, produtos e ESG da Bolsa, com foco em dados, índices e riscos climáticos, e representa a B3 em fóruns como a COP. Muito obrigado, viu? Fica à vontade. Em segundo lugar, vou chamar aqui o Gustavo Duarte, que é Head de RI da Tecnogera e coordenador da Comissão Técnica do IBRE. Ele coordena discussões sobre os desafios de relações com investidores de equity e dívida e atua no aprimoramento de comunicação entre companhias e o mercado. Obrigado, Gustavo. Vou chamar agora no palco a Iris Pereira Barbosa, vice-presidente executiva e conselheira no Instituto Pactuar, referência em governança inclusiva, atua promovendo equidade racial e de gênero nas lideranças corporativas, com forte presença em programas de mentoria e desenvolvimento. Obrigado. E, por fim, o nosso amigo Anderson Assunção, presidente executivo do Instituto Pactuar e Country Director da DIRS Brasil, até ele me corrige depois se estiver errado, onde é executivo com sólida atuação em engenharia e inclusão e lidera operações e projetos de diversidade e reputação corporativa. Muito obrigado, Anderson. Muito bom, todos assentados, todos com seus respectivos microfones. Eu vou começar aqui com a Jéssica. Jéssica, 50,9% das companhias que reportaram as práticas ESG submeteram as informações à verificação de terceiros, de auditoria. Se você tem algum palpite, Jéssica, o porquê isso não está próximo do 100%? Temos sim. Primeiro, obrigada pelo convite, Cássio, pessoal da MZ. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante que é o formulário de referência, que nos ajuda tanto no dia a dia, né? Acho que tem dois pontos principais aqui do porquê isso tem acontecido. Acho que o primeiro é o custo. Então, não é barato hoje você submeter um relatório anual, um relatório de sustentabilidade à asseguração externa, né? É um custo com a asseguração, é um custo de pessoa, time que você tem que capacitar. É um processo bastante longo de asseguração, de você ter controles internos. Então, aqui acho que está mas um dos gargalos. E tem a questão da asseguração hoje não ser uma exigência regulatória, né? Então, tudo que está no âmbito de boa prática costuma ser um pouco mais moroso para as companhias adotarem. Você tem companhias hoje de setores e portes diferentes, e cada uma vai estar ali num estágio de maturidade quando a gente fala de ESG.
Então, umas mais avançadas, na vanguarda, que são aquelas que provavelmente são as que asseguram, e outras começando a sua jornada e está tudo certo com isso. Mas a ideia e a expectativa é que esse número aumente cada vez mais a partir agora, né, da exigência da CVM com o IFRS. Muito bom. Aproveitando, Gustavo, como que você vê essa questão de fazer essa auditoria dos dados ali do formulário de referência nessa questão? Cássio, eu acho hoje em dia fundamental. Eu acho que as empresas, isso traz um custo para elas, mas o benefício também é bem relevante. Eu acho que é importante sempre a gente lembrar da necessidade de passar segurança quando você está compartilhando alguma informação com o mercado. Então, eu estou fazendo agora o meu primeiro formulário de referência de uma das empresas lá do grupo e foi pré-requisito dos investidores que a gente fizesse essa auditoria para trazer justamente essa clareza e segurança para mim também, porque o time de RI costuma ser curto, enxuto, os prazos são apertados e a necessidade de você garantir a segurança dos números é o importante. Então, traz custos sim, mas traz grandes benefícios para a empresa e para o mercado. Muito legal. Ainda olhando essa questão das exigências e obrigatoriedades, como que está a questão do IFRS S1 e dos relatórios de sustentabilidade a partir do ano que vem, Jéssica? O grande tema do momento é esse, né? O IFRS S1 e S2. Na minha percepção, eu acredito que a gente não vai ter um volume grande ainda de relatórios no próximo ano, porque está todo mundo meio que aprendendo, sondando e entendendo as normas, né? Então, a gente tem aí o pioneirismo ali da Vale e da Renner, né? A Vale já divulgou o seu relatório, a Renner acredito que vai ser nesse segundo semestre. Entendo que para o ano que vem a gente vai ter poucas companhias aderindo, né? Minha percepção. Mas a partir de 2027, ano base 2026, vai se tornar obrigatório, então as companhias vão passar aí a relatar as normas. Gustavo, você já está vendo aplicando, olhando, como que está esse estágio para você, principalmente ali você que está dentro do IBRE na comissão? Eu acho que, como um profissional de RI, e falando aqui com os dois chapéus, né, tanto RI quanto dentro do IBRE, eu acho que o papel do RI é conseguir fazer essa transição dessa estratégia, de trazer essa visão mais institucional, mais voltada realmente ali para o ESG para fora, e também ser o responsável por trazer o que o mercado está cobrando e esperando. Então, a gente conseguir fazer essa transição, alinhar o ESG de maneira estratégica e também institucional é importante. Eu acho que a CVM leva isso em conta de maneira bem explícita nos ofícios que ela vem soltando. Então, eu acho que a gestão de expectativa aqui ainda é que esse tema surgiu ali com mais forte na época da pandemia. Acho que isso foi onde as empresas começaram a ser mais cobradas disso. A Jéssica deu excelentes exemplos aqui, mas eu acho que a ideia da gente conseguir trazer isso de maneira mais corporativa e alinhada à estratégia vai ser uma tendência e o IBRE está antenado com isso, com certeza. Pegando esse gancho e passando ali a pergunta para o Anderson. O Anderson, como que você faz para conseguir transferir, fazer essa transição de uma estratégia da empresa para um documento de uma empresa? Enfim, como que você tem visto isso hoje em dia? Olá, Cássio. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Olha, a estratégia, ou a definição estratégica, ela tem algumas coisas que são mais ou menos como um bode na sala, né? Então, você tem um assunto a ser tratado e você precisa trazer isso para a sua diretoria executiva para que ele seja efetivamente endereçado, né? E, nesse momento, as ideias que vão surgir ali, elas são importantes para que aquilo consiga ter a penetração no dia a dia da corporação e a entrega final, que vai se transformar no resultado da companhia, né? Então, eu acho que abordar de forma objetiva e transparente os problemas e estratégias para lidar com os problemas é algo importante na transição que você perguntou, né? De como a gente consegue garantir que aquele texto, num pedaço de papel, vai se converter em ação efetiva no dia a dia, né? Legal. E aí, aproveitando, Jéssica, o que você tem visto ali das empresas abertas, é um pouco talvez mais fácil porque é obrigatório. O que você tem visto no restante do âmbito das companhias nessa dificuldade de conseguir colocar no papel a estratégia da companhia?
Eu acho que depende muito da maturidade de cada uma, tá? Como eu falei um pouco no começo, Cássio, a gente percebe que cada uma está num estágio dessa jornada ESG, né? A gente tem as pioneiras, que, enfim, vão muito bem, desempenham muito bem em índices, né, em agências de rating, e tem aquelas que estão começando, e está tudo bem com isso. O importante é a companhia. Ela está engajada e ela se mover em direção a implementar uma estratégia ESG, né? Então, o que a gente tem observado na Bolsa é um movimento genuíno, tá, das companhias nessa direção. Elas buscando se apropriar, entender, adotar as melhores práticas de sustentabilidade. E a gente tem um legado, uma missão importante também de apoiar e ajudar elas nesse sentido, né? Então, eu tenho observado isso. Então, acho que o C-Level, enfim, as lideranças, têm entendido o valor que o ESG ele traz para o negócio, tanto na gestão de risco, quanto na identificação de muitas oportunidades de negócio, de redução de custo e de se antecipar em relação a essas resoluções que estão surgindo, né? Então, se você é uma companhia que você está pelo menos num ritmo buscando essa maturidade, com certeza você vai estar mais preparada para poder atender essas exigências. Então, uma companhia que não começou nada, que tá no zero, vai ter mais dificuldade de atender, por exemplo, uma CVM agora. A gente pensa, são 2 anos, mas passa tão rápido e os processos são tão complexos de serem implementados, tem muitos desafios, né? Então, quem já começou essa jornada lá atrás vai estar mais à frente agora. Legal. E aí, claro? Tá ligado? Acho que a parte... Eu gosto muito do tema ESG e acho que a letra, para mim, que mais pesa sempre é o G. É a parte da governança que ela guia. Então, o que Anderson e Jéssica falaram, eu sinto isso na pele hoje, ali com a empresa, para cuidar da governança. Venho de histórico de empresas familiares e a necessidade de se adaptar, de criar uma governança, ter um compliance, as agências de rating, o relacionamento com todos os tipos de stakeholders, para mim é o mais importante. O E tem seu peso, o S com certeza, mas o G, sem ele, você não consegue fazer os outros dois. Legal. O S, ele vai diferenciar um pouco em questão da materialidade para cada setor. Vão ter setores que o ambiental é mais material e para outros o social é mais. Mas o governança é como se ele fosse um pouco unânime para qualquer setor e companhia, né? Legal. E aí, aproveitando essa questão do G, e principalmente já entrando aqui com a Iris, a gente vê que o estudo ele mostra que 14% das diretorias são compostas por mulheres. Por que você acha que esse número é esmagador e permanece praticamente estável ao longo dos anos, Iris? Bom, primeiro, mais uma vez, também, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E acho que a gente tem 2 questões, né? A gente tem uma questão histórica, né? Primeiro, que as mulheres elas demoraram mais para poder entrar nas escolas, nas universidades, para votar, inclusive. Imagina, pasmem, mas até 1962, as mulheres precisavam da autorização do marido para poder trabalhar fora. Então, tem uma questão histórica. Então, a gente, né, veio atrás. Mas, hoje, obviamente, que hoje tem uma outra realidade. As mulheres estudam, inclusive, mais, mas existe uma questão de posicionamento. Eu diria que tanto das mulheres como também das organizações. Então, as mulheres ainda têm uma questão aí de correr menos risco que os homens, de estar com um pouco mais de insegurança de quando tem uma promoção, tem uma oportunidade de levantar a mão. Então, existe até um estudo que diz que quando a mulher ela tem a oportunidade de ser promovida, se aquela promoção ela não tiver pelo menos 95%, 100% dos critérios, das competências, ela não se candidata. O homem, se ele tiver 50%, ele, opa, tá para mim. Então, tem muito essa questão da atitude da mulher. Mas também tem das organizações, do homem, né? Reconhecer a mulher como um potencial, como um talento. Hoje, inclusive, também existem estudos de que quando você tem, na verdade, diversidade de gênero, você tem melhores resultados. Então, eu diria que tem aí um papel importante dos líderes, das organizações, mas também das mulheres terem essa atitude de falar, cara, eu sou capaz e o que eu não souber, eu vou aprender. Então, eu diria que, além dos dados históricos, é esse posicionamento que precisa mudar. Um contraponto, Anderson, o que você vê internamente, por exemplo, dentro lá da sua companhia, esse aspecto das mulheres? Olha, coincidentemente, hoje a gente estava fazendo uma revisão dos resultados do Great Place to Work. E, surpreendentemente, a gente tem um volume 42% de mulheres na companhia e 50% estão na alta liderança. Então, completamente fora da média dos elementos aqui, inclusive do estudo. É diferente. E a percepção das mulheres sobre
o clima na companhia é melhor do que a dos homens. Então, agora a gente vai ter que aprofundar um pouco mais nesses relatórios, nesses resultados, para entender um pouco do que aconteceu, né? Mas o que me chamou a atenção é as mulheres dizendo que a companhia ela é inclusiva e ela aceita a diversidade, que elas se sentem bem trabalhando na companhia. Isso refletiu no resultado feminino enquanto o ambiente para trabalhar das mulheres. O que isso reflete no nosso dia a dia é uma capacidade de inovação, uma capacidade de achar soluções que não são óbvias. E ela só vem com a diversidade, né? Outro marcador de diversidade importante que nós temos é quase 40% também de pessoas negras na empresa, que também é diferente do resto do mercado. A gente estamos longe do que a gente gostaria de estar, mas estamos no caminho. E isso tem trazido para a gente soluções que provavelmente não viriam sem esse nível de diversidade da empresa. Entrando nesse gancho de diversidade, o estudo mostra para a gente que 4% se declararam ali como pardos, negros, desse conjunto, sendo negros especificamente 0,4%. Como que você vê isso, Iris? Pois é, né? Tá ligado, tá ligado. Pois é, então você tem a questão do marcador de gênero e você tem a questão racial nesse caso, né? Então também eu tenho um fato histórico, né? Obviamente, o negro saiu atrás por todo o tema de escravização que teve no passado, e aí você estuda em escola pública porque você está nas periferias, aí você não tem oportunidade de viajar para fora para fazer um curso de inglês porque você tem que trabalhar e também ajudar a sustentar a sua família, mas o ponto é que isso vem mudando, mas ainda existe todo o viés de que a gente procura um negro capacitado e não acha, o que não é uma verdade, né? Porque normalmente o branco procura naquele ambiente onde ele está, onde tem mais do mesmo, né? Então eu diria que hoje a gente tem isso em função de dados históricos e também de vieses ou de racismo estrutural, simples assim, né? Quando a gente fala de homens ou de geral, né? Quando a gente fala de gênero, mas também de raça, é muito pior ainda para as mulheres. Quando você fala que é 4% no geral, é 0,4% para as mulheres. Eu fui uma executiva muito isolada na curva, que fui 0,4% de uma mulher negra trabalhando numa empresa grande como McDonald's e Apple. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente precisa rever o posicionamento dos negros, e por isso que existe o Instituto Pactuar, que a gente faz esse programa de mentoria, ou seja, são negros que chegaram lá, que falam para negros que estão no caminho, que estão a caminho dessa liderança, justamente você pode, mas você precisa se desenvolver para isso. Então, é uma mistura de autoestima, mas também de desenvolvimento para que essa pessoa chegue neste lugar, tanto para homem como para mulheres. E você, Anderson, como que você vê esse elemento? Olha, Cássio, você sabe que a Iris bem falou, né, uma questão histórica. Existem agora muitos movimentos, muitas empresas que estão investindo efetivamente para promover essa mudança, mas eu gosto de chamar a atenção para o descolamento do Brasil, da nossa população, principalmente nas empresas que são B2C, e da liderança que toma decisão sem conhecer efetivamente a realidade da população para que elas estão sendo, para que ela se vende, se é endereçada, né? Então, se a gente pensar numa empresa, por exemplo, de moda feminina, é meio esquisito a gente olhar a alta liderança e não ver mulheres na alta liderança, porque, puxa, como que eu estou vendendo para mulheres e eu não tenho o elemento mulher decisório na companhia para garantir que o meu público está sendo endereçado, né? E dentro dos 56%, 57% de pessoas negras, isso acontece também, né? Então, quando você dá o número de 4%, será que as empresas estão olhando para os seus mercados, para aquele público que ela atende de forma adequada, se ela não tem esse marcador de diversidade dentro da companhia? Então, eu costumo falar que essa questão da diversidade de dentro ela precisa existir para que ela converse melhor com o mundo real. E se ela não existir dentro da companhia, é muito provável que a companhia esteja perdendo oportunidades de endereçar adequadamente seu público no dia a dia. Legal. Gustavo, como que você vê essa questão, olhando de dentro da companhia e o RI sendo porta-voz de tudo que acontece dentro da empresa, todas essas discussões sobre diversidades e afins? Vamos lá. Foi. Em particular, dentro hoje, coincidentemente, da empresa que eu trabalho, na Tecnogera, ela acaba sendo uma
uma referência de diversidade. A gente acabou de ganhar o GPTW e um dos pontos que mais destacaram é a positividade, é o sentimento de pertencimento das minorias dentro da empresa, e isso colocou num patamar alto. Mas, assim, eu concordo plenamente com o que a Iris falou, toda essa questão estrutural que vem, ela tem que ser tratada, e eu acho que dentro dessa oportunidade de se expor, é uma oportunidade da gente conseguir tentar equalizar isso. Então, se historicamente não conseguimos resolver, que os números assustem, que os números incomodem, e que a gente consiga refletir isso nessa, falando até por nós de referência, né? Ele serve para você poder padronizar e trazer esse nível de comparação. Então, se você tem uma empresa X que tem um número de diversidade que atrai e que é relevante, por que a outra do mesmo segmento não tem? Então, esse sentimento de incomodar positivamente, eu acho bem válido e necessário. Desligaram. Agora ligaram o meu. Como que você vê essa questão, unindo um pouco do que a gente falou, e a B3, como que a B3 tem trabalhado nesse tema? A gente tem um trabalho bastante forte e sólido, né, em diversidade, equidade e inclusão, muito nesse sentido de fazer com que o mercado se mova, né, e engajar o mercado para que a gente tenha melhores indicadores de representatividade, né, de gênero, de raça, cor. Então, tem um produto que a gente tem, que eu me orgulho muito, que é o Índice de Diversidade Diversa, o primeiro índice latino-americano a combinar indicadores de gênero e de raça-cor, onde a gente busca colocar numa carteira, né, desse índice empresas que têm bons indicadores de representatividade. Então, quanto mais próximo essa companhia, os funcionários dela, o conselho de administração, a diretoria estatutária, quanto mais próximo do percentual da população brasileira nessas categorias de diversidade, melhor é o desempenho dela. Então, o IDiversa, o objetivo dele é esse, é engajar, é fazer com que as empresas queiram melhorar os seus indicadores. E a gente tem até um ETF também que está atrelado, né, a esse índice. E tem outras frentes também. A gente tem diversos guias e publicações. A gente tem um guia censitário para ajudar as companhias a identificarem, monitorarem esses indicadores, porque tem uma dificuldade que começa aí. Esse é um dos principais problemas raízes, né? Algumas companhias não sabem ainda monitorar e identificar esses dados. E a gente também tem, enfim, outras frentes, tá? A gente tem o próprio ISE, o nosso índice de sustentabilidade empresarial. Ele também tem ali algumas questões relacionadas à diversidade. A gente tem uma plataforma de dados que se chama SD Workspace, onde a gente também oferece para o mercado um compilado, uma varredura de dados públicos das companhias, onde elas podem fazer esse benchmark, e os investidores podem acessar esses dados para poder consumi-los e tomar melhores decisões na sua alocação de investimento. E a gente também tem o anexo ASG, né, que também busca incentivar, né, as companhias a estarem evoluindo nessa agenda. Acho que você comentou alguns elementos fundamentais, que no final ESG não é só um papel, uma burocracia, ele gera valor para as companhias, porque a diversidade, acho que o Anderson também falou isso, a diversidade gera esse agrupado de ideias e um crescimento para a companhia como um todo. Iris, você comentou, acho que o Anderson também, um pouquinho sobre o Instituto. Você quer comentar um pouquinho, enfim, como que é a atuação de vocês hoje? Eu posso comentar, e o Anderson pode complementar, mas nasceu justamente de uma indignação, né, de você se ver único em vários ambientes, né? E foi até assim, um CEO negro estava num evento de CEOs e se viu ali como o único CEO negro. E aí você se questiona, né? Eu sou muito feliz pela minha jornada, mas eu também questiono por que eu consegui e por que não tem outras pessoas que chegaram nesse mesmo lugar. E aí, dessa indignação, foi essa pessoa, o Coame, ele foi buscando outras referências negras na alta liderança, até realmente, através do LinkedIn, formar um grupo de negros. E aí, tá bom, gente, o que a gente vai fazer com essa informação? Porque mais do que você tem a informação, é o que você faz com ela. E aí foi quando nasceu, falou, vamos fazer alguma coisa. E não vamos fazer com a base. Não que a base não seja importante, mas já tem gente trabalhando na base, né? Vamos fazer isso já na liderança, porque até essa base chegar na alta liderança vai demorar muito tempo. Então, o Instituto tomou a decisão de atuar fortemente no desenvolvimento da média gerência para a diretoria, para conselho, para a presidência, através de programas de mentoria de negros que chegaram lá e que contam sua história e dos desafios por qual eles passaram, mas também a gente tem muito processo de desenvolvimento. A gente tem alianças com instituições que ajudam a desenvolver essas pessoas, seja em negócio, seja em liderança, seja, inclusive, em
ancestralidade. Inclusive a B3, eu agradeço, porque a B3 também você não comentou, porque são tantas iniciativas, mas também é uma instituição que oferece desenvolvimento, né? Tem muito parceria ali com a Conselheira 101, com o próprio BGC. Eu mesma tive a oportunidade de fazer um curso lá. Então, nasceu da indignação. E eu gostaria de fazer esse chamado para todo mundo, para que as pessoas se sintam indignadas. Por que na população a gente tem uma representatividade e por que as empresas não têm essa mesma representatividade dentro das organizações? Muito bom. E no estudo também traz ali no finalzinho, quando vocês estiverem com ele, tá lá na página 51, um pouco sobre o panorama geral dos colaboradores, né? A gente tem empregados por faixa etária em posições de não liderança, de liderança, a questão de quantidade de mulheres na base ali de talentos das companhias abertas e tudo mais. E aqui é engraçado, quando a gente olha sobre os empregados, os colaboradores da empresa, e a gente olha essa questão de gênero e liderança, a gente tem que o feminino tem praticamente 40% ocupando a base da empresa como um todo, 40%, 54% de homens, e tem ali 6% de outros que não fizeram essa declaração. E da mesma coisa na questão de raça. Na questão de raça, a gente tem o branco aqui com 41%, e 38% a questão de pardos. Então, se a gente olha a base como um todo, é um pouco, os números são mais, não são tão agrupados, vamos colocar assim, né? E é diferente quando se chega ali nessa questão de C-level. Alguém quer comentar sobre esse elemento? Eu acho que esse número é interessante, né, Cássio? Tá, né? Agora tá. Acho que esse número é interessante porque, olha só, né? Eu não tinha me atentado para esse número no relatório, mas provavelmente a base da empresa ela é muito mais parecida com a população no mercado. Então, aquela frase aquilo que eu comentei um pouco antes, né, sobre a alta liderança não conseguir endereçar o seu público-alvo, provavelmente ele também não consegue endereçar o seu público interno na companhia de forma adequada quando não tem a diversidade no topo, né? Legal. Gustavo, o Anderson falou um ponto, acho que junto com a Jéssica, da questão que todo esse elemento de ESG como um todo gera valor para a empresa, reduz o custo de capital das empresas. Você ali como RI e olhando ali, IBRE, tudo que já aconteceu, toda a sua trajetória, como que o profissional de RI consegue tangibilizar isso para o management, que todos esses elementos de ESG geram valor para a companhia, Gustavo? Foi. Eu acho que o papel do RI é isso que você acabou de descrever, né? A gente tem essa função de trabalhar. Há N palavras que a gente pode usar. A gente pode ser um cotovelo, a gente pode ser uma esponja, mas trazer essa percepção de fora da empresa para dentro é o papel importante. Dentro da estratégia do ESG, isso há anos tem tomado mais relevância. E o setor de atuação da empresa dá esse nível de peso lá dentro. Usar um documento, dado que a pauta aqui é até o formulário de referência, usar o formulário de referência como essa vitrine vem junto com o alinhamento da expectativa do mercado. Então, qual é o único documento hoje que a gente tem de maneira padronizada que eu consigo expor a estratégia ESG, seja qual letra for, para o mercado? É o formulário de referência. Minha apresentação institucional, ela vende do jeito que eu quiser, o meu ESG. O meu MD&A, eu vou fazer os números refletirem os números, entre aspas, que eu quiser. Hoje, no formulário de referência, a gente consegue trazer essa estratégia. Óbvio que o relatório integrado, o relatório de sustentabilidade, um site dedicado é importante, mas nem toda empresa está nesse nível de maturidade. Então, dentro do seu escopo, dentro da minha experiência e o que a gente faz hoje dentro das comissões do IBRE, é conseguir alinhar o mínimo obrigatório que você tem que fazer e como você consegue levar isso para o próximo nível da sua empresa. Então, eu acho que o desafio é entender a sua capacidade e assim, entregar esse mínimo regulatório que vai não vou dizer piorar, porque pode pegar ruim, né? Mas ele vai exigir mais das empresas. Então, você tem o tempo para se adaptar e eu acho que o caminho é esse, não tem volta. Legal. Anderson, você costuma falar sobre reputação como um ativo de longo prazo e
que tipo de disclosure, de formulário de referência você acha que consegue fortalecer ou até mesmo fragilizar uma questão de reputação da empresa? Pois é, né, Cássio? A reputação ela é um conjunto do discurso, né, do que você diz e aquilo que você faz na prática. E aí eu queria chamar a atenção para uma questão acho que a Jéssica e todo o Gustavo falou também, dos iniciantes, né, daqueles que estão começando o processo, que é um processo longo, né? E à medida que você avança no processo, você aprende com ele. E aí você faz um discurso através do formulário de referência, e aí você executa. Algumas coisas não vão ser executadas, outras vão, a vida muda, e aí você, com transparência, na próxima divulgação, você divulga e aprende mais um pouco, e isso vai criando a reputação positiva, se você for, né, alinhado com o seu discurso na prática. Se isso não acontecer, aí é um desastre, né? Ou se você apresenta informações que são superficiais. Sabe, olha, eu ajo aqui com transparência, mas eu não apresento tudo. Eu advogo pela transparência, mas, olha, nem todos os dados eu estou apresentando. Isso daí provavelmente vai jogar contra a empresa e vai trazer um sinal de alerta para os investidores dizendo, puxa, será que tem alguma coisa aí que a gente não está vendo, que eles não estão divulgando? Então, essa faca de dois gumes, né? Tem a possibilidade de potencializar a reputação corporativa e atrair mais investidores, porque é uma empresa séria que enfrenta diferentes problemas e está sempre alinhando o discurso com a prática, ou não, né? Se você não tem isso daí. Iris, tá desligado esse daí. Você levantou? Uhum. Alô? Agora foi. E não só a superficialidade que o Anderson mencionou, juridiquês, né, que a gente brinca. Não adianta você comunicar num idioma, numa linguagem que ninguém entende. Que aí é só uma outra maneira, e longe de tomar esse painel aqui como só de sustentabilidade, senão dá para falar horas e dias, mas é a história do greenwashing, né? Então você faz uma estratégia, você entrega um texto bonito com imagens que refletem a sua sustentabilidade, o seu ESG, a sua relevância, mas que ninguém entende. Então é papel do RI fazer essa comunicação e traduzir não só números, mas a estratégia, ESG e não ESG, para que seja acessível, senão você não está sendo transparente. E aí, pegando esse gancho, Iris, como que você vê na sua trajetória essa questão tanto de reputação, de valor das empresas, dos executivos? Como que você tem visto isso? Como que você via isso? Eu vejo que hoje se comenta muito mais do que no passado, então, outra vez, né? Eu estive no mercado há mais de 30 anos, então, na minha época, como mulher negra, não tinha esse tipo de discussão. Então, eu vejo isso como algo muito positivo. Vejo muito positivo todos os relatórios e todos os formulários que a gente tem, porque eu costumo dizer o seguinte, ou vai ser no amor, e no amor gente, vamos ter a consciência de que é importante que a oportunidade esteja para todas as pessoas, independente do gênero, da raça, e enfim. Ou vai ser pela dor, no sentido de que se você não se posicionar, o tal do pratique ou explique, né, você vai ter que explicar por que você não está fazendo. E aí entra com relação à reputação, como o Anderson falou. O Anderson falou muito de reputação e de investidores, mas eu diria até que para a sociedade, quando você tem, por exemplo, a tua empresa que vende para o consumidor, que não necessariamente é uma empresa que vai ter investidores, pode ser um empreendedor pequeno até. Mas se você não representa ali, através dos seus funcionários, através da maneira que você trata, inclusive, o meio ambiente, você vai ter uma questão que a sociedade vai começar a pressionar. Ou seja, o mundo está mais consciente, embora você mesmo tenha dito no começo, né, de que os números não têm mudado, né? Porque se está todo mundo mais consciente, por que os números não mudam, né? Então fica um pouco essa provocação de que as pessoas parecem que estão esperando ter uma lei que tem que fazer, né? Então eu acho que a gente pode repensar, ir pelo amor do que pela dor, né? Deixa aqui o desafio para todos nós de cada um pensar o que eu estou fazendo, né? Na empresa, na sociedade, na política, nos conselhos ou no mundo empresarial. Eu acho que todo mundo pode fazer alguma coisa para fazer alguma mudança. Legal. Partindo para o último bloco, antes do Q&A, Jéssica, deixa eu te perguntar aqui, como que o formulário de referência, ele ainda está sendo visto, como muitas empresas, como uma peça obrigatória? Como que a B3 tem trabalhado isso para tentar até pegar esse gancho deles, tentar desmistificar que é algo obrigatório e algo positivo para as companhias?
Sim, a gente tem diversas iniciativas para poder capacitar as empresas no sentido de entenderem como preencher, no sentido da relevância, né, que o formulário de referência tem para o negócio delas e para os seus stakeholders. Acho que todos aqui no painel falaram um pouco sobre essa relevância, sobre essa importância, e a gente tenta incentivar, né? Então, o formulário de referência ele é bom em vários sentidos, né? Então, para a gente, como B3, foi graças a ele e à estruturação dos dados, por exemplo, de diversidade, que permitiram que a gente criasse o iDiversa, o Índice de Diversidade da B3. Então, a gente tenta continuamente fazer essa capacitação, esse incentivo para que elas consigam entender, né? E agora a gente também está com uma frente forte de engajamento em termos de FRS, S1 e S2, as coisas vão se conversar, né, a partir do ano que vem. Então, a gente está tentando promover vários workshops, capacitações também para que elas estejam um pouco mais preparadas, né? A gente está tentando endereçadores, tentando colher um pouco de como é que está a sua companhia, como que vocês têm se preparado para conseguir também ajudá-las aí nessa jornada de relato. Legal. Gustavo, como que você vê essas boas práticas em questões de FRE e principalmente como transformar o FRE numa peça que gere valor internamente das companhias? A gente falou um pouco aqui já em outras questões, mas eu acho que, dado que o documento é obrigatório, está aí, não tem como discutir, fazendo aqui um adendo que, sim, a CVM está sempre disposta a mudar, ela está aberta para conversas, ela quer melhorar, e ela faz isso de maneira até que recorrente, mas o documento está aí, a obrigação está feita. Então, dado que a gente até trata o FRE como uma peça antiga, né? Quando você faz isso no dia 30 de maio, você entrega o FRE, você já está 5 meses que passou a sua estratégia da empresa e você vai usar o prazo máximo, não tem como, você não tem tempo e time para conseguir entregar um FRE antes mais tempestivo. Então, dito isso, e complementando a fala da Jéssica, eu acho que usar o documento da melhor forma possível, não tratar ele só com essa obrigação. Então, até como respondê-lo, de tratar ele com essa peça, que eu usei essa palavra aqui, usar ele como uma vitrine mesmo. Ele é uma peça comparável, onde você consegue mostrar por que você é melhor ou como está tentando melhorar em relação aos seus concorrentes. E também dar subsídio para o seu investidor, poder falar, não, eu tenho uma performance melhor, está aqui como eu estou alinhando a minha estratégia com os meus números, com os entregáveis futuros. Você falou bastante de guidance aqui, geralmente é um item bem sensível. A CVM reconhece isso em outros ofícios que ela solta, de como as empresas vêm melhorando o fator de risco, toda a parte de estratégia, os itens ali que fala sobre quadro societário. Então, usar essa ferramenta, usar o FRE a seu favor, a favor da empresa, é algo que só depende realmente de um alinhamento estratégico, de, às vezes, você conseguir ter uma visão externa, você ter um assessor, você ter um time que te apoia. A gente falou aqui sobre isso, os times de RI costumam ser enxutos. Eles costumam ter... Quando a gente está falando em maio, eu acabei de entregar o resultado do primeiro TRI. Então, eu tenho pouco tempo, na teoria, para me dedicar a fazer relatório de sustentabilidade, o FRE, as reuniões pós-primeiro TRI. Então, alguma coisa cai, alguma qualidade cai. E aí, para evitar isso, a ajuda externa é sempre bem-vinda. A gente aqui, aproveitando já o gancho de o IBRI, está tentando gerar esse valor mais agregado para os seus associados, então se expondo mais e se aproximando, trazendo ali uma oportunidade da gente trocar uma ideia e não só ser uma instituição, né, que você vive ali no etéreo. Então, eu acho que a gente fez uma jornada de 1 mês aqui de apoiar os associados, os RIs, de como trazer mais qualidade no preenchimento do FRE, para tirar o melhor do proveito de algo que já é obrigatório. Então, não adianta você repetir texto de 4, 5 anos, não rever a estratégia. Como eu falei aqui, eu estou preenchendo o FRI agora de uma das empresas do grupo pela primeira vez, pedindo ali o registro. A CVM, ela é muito precisa, ela está fazendo um excelente trabalho de me cobrar aí para o próximo nível e ser transparente e falar, essa resposta não está clara, melhore. E a gente sabe que todos os anos, alguns formulários são eleitos para serem revistos pela CVM aleatoriamente, na teoria aleatoriamente. E aí, com isso, você tem uma oportunidade de entregar um trabalho de melhor qualidade quando bem feito. Legal. Jéssica, o que esperar para o FRE do próximo ano?
Bom, do próximo ano, eu acho que tem esse desafio grande aí da complexidade, da quantidade de informações ESG sempre aumentar mais, né? Mas acho que, se eu falar particularmente o que eu gostaria de esperar, eu gostaria muito que a gente tivesse mais dados quantitativos estruturados, né? Então, obviamente que toda essa padronização do FRE ajuda muito o investidor a tomar decisão e conseguir comparar, né? A gente tem os relatórios de sustentabilidade, que são instrumentos ótimos, Global Report Initiative, que é uma iniciativa pioneira, SASB também, que enfim está se fundindo agora com o IFRS, né? Mas o formulário de referência é uma peça especial, né, para esse stakeholder. Mas se a gente tivesse um pouco mais de dado estruturado em tabela, dado quantitativo estruturado, seria ótimo, principalmente para a criação de produtos, que é o grande apelo do investidor, né? Porque é muito moroso, muito complicado você coletar isso no mercado. E quando já está estruturado e reportado, é muito mais fácil. Então, a minha grande expectativa seria essa, a gente conseguir estruturar cada vez mais. Legal. Antes da gente partir aqui, deixa eu olhar aqui algumas perguntas que chegaram. Algumas não estão direcionadas, então, quando eu fizer a pergunta, fiquem à vontade para responder. A primeira aqui, as informações que foram mencionadas anteriormente serão disponibilizadas por e-mail? Sim, assim que acabar o evento, todo mundo que está conectado receberá o link com o estudo completo. Se eu não me engano, são mais de 70 páginas do formulário de referência, explicando, mostrando média de setor, absolutamente tudo dentro do formulário. A segunda, Gustavo, qual a parte mais difícil você enfrentou para preencher o formulário de referência de vocês? Como vocês pretendem fazer para se utilizar desse documento como uma ferramenta valiosa de comunicação? Acho que a ferramenta valiosa, a gente até já falou um pouquinho de comunicação, mas a primeira parte é a parte difícil de preencher o FRE. Foi. Não é a primeira vez que eu estou fazendo um FRE do começo, né? Então, a experiência ajudou bastante aqui, mas por ter sido o primeiro FRE da Tecnogera, aqui o desafio foi consolidar informações, com certeza, né? Então, ter um sistema de informação é muito importante, senão você não consegue ter equidade, você não consegue ter alinhamento estratégico. Então, você tem no site um número X e quando você vai levar para o FRI é outro, e isto é cobrado, isso faz diferença, porque se você não toma o cuidado de ter uma padronização no número, quem garante a experiência no final do dia, né? Então, acho que a maior dificuldade foi conseguir alinhar uma empresa que não estava até 2 anos no mercado de capitais e criar essa conscientização interna. Em outras casas anteriores, o desafio era parecido, conseguir criar essa consciência do que o RI faz, de que eu não estou pedindo só informação porque eu quero, eu estou pedindo informação porque eu preciso. E sempre uma coisa que a experiência trouxe aqui foi dar essa retórica. Então, eu estou pedindo isso para esse item, para construir tal informação, seu trabalho aparece nesse formato. Então, essa consciência interna geralmente é um desafio. A gente pode elencar aqui governança, a gente pode elencar custos, né? Então, eu trabalhei com advogados, com assessorias, isso traz um custo para a empresa. No meu caso, eu tenho aqui uma obrigação para obter esse registro, para fazer o formulário de referência, então vem junto com, complementando a pergunta final de como eu usar essa peça a favor, essa peça vai ser fundamental para o meu investidor, hoje no mercado de dívida principalmente, poder ver o valor agregado da empresa. Legal. Teve uma aqui que está escrito Anderson, não sou uma empresa... Anderson, não sou uma empresa listada e tivemos muito greenwash sobre ESG e que acabou tirando um pouco o foco da sigla. Como rever isso e trazer mais relevância para a diversidade para a administração? Bom, acho que é uma missão da alta gestão, né? Alta liderança. Acho que o greenwashing ele vem enquanto o desalinhamento do discurso da prática no direcionamento da alta liderança, né? Então, a alta liderança precisa, de fato, revisitar as suas ações em função da divulgação, o que provavelmente deve estar afetando o dia a dia da equipe, né? Então, diminui o engajamento, diminui a forma como essa empresa está atendendo o seu cliente, né? E aí, consequentemente, o valor que consegue capturar do mercado. Mas, nesse sentido, eu acho que não tem outro jeito senão a alta liderança
se revisitar suas ações em função daquilo que está sendo divulgado. Legal. Tem uma aqui que não está relacionada. Quais sessões ou tipos de conteúdo no FRE vocês sugerem para as empresas tornar sua narrativa mais forte e diferenciada, especialmente para investidores internacionais? Eu acho que, falando da experiência recente, né, trazer uma sessão de riscos, o item 4, bem escrito, bem atualizado, bem aderente aos seus riscos e não um Ctrl+C, Ctrl+V do mercado, traz um valor agregado bem interessante, porque realmente ali é a oportunidade que você tem de falar para um investidor, principalmente estrangeiro, tudo que pode dar errado. E o que em outros capítulos, como no primeiro item, no item 1, você consegue trazer ali a estratégia que você faz para mitigar esses riscos. Então a gente pode falar aqui da seção 1, pode falar da seção 4, acho que o item 8. Vale reforçar aqui que o formulário também ficou bem mais enxuto nos últimos anos, né? Então, antes a gente tinha 23 capítulos para fazer, hoje a gente tem 13. Então, você tem menos oportunidade para o que a gente brincava de encher linguiça, e agora você consegue ser mais assertivo. Exato, mais assertivo. Então, eu acho que eu falaria desses itens. Eu posso fazer um comentário sobre isso? Claro. Que eu acho que vale também para diversidade, inclusão e equidade. Os dados divulgados e a questão de diversidade e inclusão na empresa, elas precisam estar alinhadas e conectadas com o mercado que a empresa atende. Se você não for uma empresa em que a dimensão de diversidade, equidade e inclusão seja impactante na sua estratégia, pode ser que não faça sentido você avançar nesse sentido, porque não é impactante para o seu negócio. Então, a dimensão específica de como o negócio se conecta com o seu mercado, ela precisa estar bem divulgada. E se você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, como o Gustavo falou, né, do mercado, e acha que aquilo vai ser suficiente, provavelmente não. Porque você vai estar mascarando o resultado ou não chamando atenção para aquilo que precisa ser divulgado efetivamente, né? Acho que tem a próxima pergunta aqui, que eu acho que essa aqui vai para a Iris. A parte de capacitação citada pela Iris é apenas responsabilidade do RH ou a diretoria pode ser cobrada também? É uma ótima pergunta, porque eu diria que, além desses dois players que ela mencionou, que é o RH ou a diretoria, eu diria que, inclusive, é da própria pessoa, né? Eu diria que a grande responsável pelo próprio desenvolvimento são as pessoas. E aí, como eu digo responsável, não significa que você vai se autocapacitar sozinho. Inclusive de pedir para a liderança ou para o RH que você precisa de um processo de desenvolvimento até para poder dar mais para a empresa. Quando você está melhor capacitado, você também é capaz de oferecer melhores resultados em diferentes áreas do negócio. Então, eu diria que sim, é responsabilidade da liderança, é responsabilidade do RH, mas é responsabilidade do indivíduo. E que todos têm que entender que aquilo é um benefício para o indivíduo, mas também para a organização e também para a sociedade. É o sair da zona de conforto, né? Exatamente. Não necessariamente isso funciona para todo mundo, todo dia, mas geralmente é olhar e falar: o que eu posso fazer para sair daqui, né? Claro, totalmente. Hoje existem dados muito disponíveis, né, na internet. Você também pode ter teu autodesenvolvimento sendo uma iniciativa sua e não só esperando da organização. Mas obrigada pela pergunta. Legal. E, Jéssica, última pergunta aqui antes da gente encerrar. Quais desafios encontrados pela B3 para fazer os números de sustentabilidade conversarem com os resultados da companhia? Acho que o nosso principal desafio está relacionado à frente de finanças sustentáveis. Então, hoje a gente tem um leque de produtos que estão no segmento de listado, balcão, tecnologia, dados e serviços. A gente tem acolhido muito a voz do cliente. Para a gente é muito importante criar produtos que conectem com aquilo que o cliente quer e não o que a gente acha que é bom para o mercado. Então, a gente tem feito muitos testes de usabilidade, escutativa, para estar sempre ampliando, mas também fortalecendo as frentes que já existem. Tá? Então, é o nosso grande desafio, a nossa grande oportunidade é essa, né? Conectar, ajudar com que tanto os negócios que estão no core, quanto as adjacências, que são esses produtos de dado, a também trazer resultado e compor ali o grande resultado da B3. Muito bom. Considerações finais, gente. 30 segundinhos aí para cada um, para a gente conseguir concluir, cada um deixar a sua mensagem final. Vamos começar com as mulheres. Vai, Jéssica, comece contigo, que está aqui.
Bom, eu queria parabenizar vocês pelo estudo. Acho que a gente conversou um pouquinho a hora que eu cheguei, de que os dados são muito relevantes, tá? Para a gente usar nos nossos discursos, com a nossa liderança, no dia a dia. Eu desconheço uma pesquisa que traga essa compilação dos resultados do formulário de referência. Então, isso é muito rico para qualquer stakeholder, para qualquer companhia, para qualquer entidade. Então, que bom que vocês ajudaram o mercado todo com a publicação. Obrigado. Iris? Não, eu também quero parabenizar, né, pelos estudos. Eu acho que quando a gente tem dado, a gente consegue sensibilizar e saber onde nós estamos e onde queremos chegar. Mas eu quero apelar para o ser humano mesmo, né? Como é que a gente faz o mundo melhor através da oportunidade que a gente pode oferecer para todas as pessoas, outra vez, independente do gênero, da raça, seja lá o que for. E como o estudo traz vários elementos também de ESG, não só o social, que é o que a gente está tratando mais, eu, pelo menos, o Anderson, né? Como é que a gente também cuida melhor do planeta através de uma governança eficiente, né? Esse seria um recado para todos nós e gratidão pela oportunidade de estar aqui. Gustavo? Eu queria agradecer duplamente, porque sem vocês eu não teria feito formulário de referência agora. Tá? Agradecer presencialmente aqui o serviço de vocês, agradecer pelo convite, em nome aqui do IBRE, enfim, do mercado, a parceria é longa, que a gente continue tentando melhorar o mercado, porque só depende da gente, a gente forma o mercado, né? Então, acho que obrigado pela oportunidade, parabéns pelo estudo. Falei para você antes da reunião começar que eu não cheguei no final dele, mas no começo do estudo já tirei uma informação que eu vou levar para o board semana que vem, que resolveu um problema que eu tinha de uma ausência de dados e eu vou conseguir endereçar com o estudo. Então, parabéns, de verdade. Muito bom, obrigado. Anderson? Legal, bom, parabéns pelo estudo, Cássio. Assim, é fenomenal ter esse compilado de dados para que a gente possa, como a Iris disse, né, usar isso para melhorar. As organizações, eu vejo que as empresas elas são organizações sociais, no final das contas, né? E dentro da sociedade elas têm, hoje, mais do que até no passado, a capacidade de impactar a vida social e o mundo. Então, acho que é importante a gente olhar os dados que lá estão e como, a partir deles, a gente melhora a nossa entrega nas nossas empresas e, finalmente, para a sociedade. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela conversa de hoje. Foi super agradável. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui nessa transmissão e puderam escutar um pouquinho sobre as nossas reflexões desses temas tão relevantes. Esse estudo está disponível gratuitamente no nosso portal da MZ. Eu convido a todos vocês para acessarem, explorarem os dados e, é claro, nos enviarem os feedbacks. Muito obrigado e até a próxima transmissão. Obrigado.